Olá a todos, tudo bem? Eu vou falar para vocês hoje sobre planejamento financeiro familiar, né, sobre juntar dinheiro, sobre realização de sonhos e essas coisas. Não proponho aqui uma fórmula universal para as pessoas enriquecerem ou para as pessoas salvarem dinheiro, ou investirem ou, enfim, realizarem todos os seus sonhos, mas uma reflexão sobre, a partir da minha experiência e a partir de alguns conceitos que eu vou tratar aqui nesse vídeo, sobre dinheiro e sobre economia, para vocês pensarem a vida de vocês, né? Não adianta simplesmente ouvir esse vídeo e não tentar aplicar isso para o seu próprio orçamento. As pessoas, eu me digo, acredito que eu saiba lidar com o meu próprio dinheiro, né? E isso veio de uma reação, uma negação a vários modelos de fracasso econômico que eu vi, que eu presenciei, inclusive na minha própria família. E isso me ajudou, né, a essas minhas experiências, esse meu olhar pro outro, assim, a, a entender dinheiro. Eu também já passei por alguns problemas financeiros que também me orientaram, me fizeram pensar racionalmente o meu dinheiro, principalmente fora do país, lidando com outras moedas. E no nosso próprio país também vivendo sozinho, longe da minha família, enfim. Esse vídeo é tanto para uma pessoa que mora sozinha quanto para uma pessoa, para uma família. As pessoas dizem para mim o seguinte: olha, bacana sua experiência, mas ela não se aplica a mim porque eu tenho uma família, eu tenho filhos. E você consegue juntar dinheiro porque você não tem filhos e você não tem os gastos de uma família que são muito maiores. E a questão não é bem assim. A gente não pode usar esses argumentos para ignorar, para não racionalizar como que o dinheiro funciona no nosso dia a dia, na nossa família, com o que a gente tem gastado na nossa família, ou utilizar isso como uma desculpa para não dialogar com os filhos. Eu acredito que os filhos de uma família devam fazer parte do planejamento financeiro e da discussão sobre isso. Isso é uma aprendizagem, inclusive porque a escola não ensina isso, e seria bacana que a família trouxesse essas experiências para os seus filhos, né, para a gente não ter futuros fracassos financeiros aí, ou pelo menos uma tentativa de ensino de economia, né, de finança pessoal, enfim. Pessoal, antes de pensar em qualquer coisa, é importante definir objetivos. Antes de falar em dinheiro, antes de falar em quanto poupar, com o que gastar, com o que não gastar, é importante traçar objetivos, certo? Porque se você não tem objetivos, isso é a palavra-chave em finanças pessoais, se você não tem um objetivo, você não tem, você não vai ter muita organização, né? Agora, se você tem um objetivo, você fará algumas coisas para atingir aquele objetivo, né? Haverá uma motivação para chegar àquela meta, né? As pessoas são movidas por desejos, por sonhos, né? Por metas, né? Só que tem uma grande diferença entre um sonho, que eu acho que está no plano da idealização, mas da não ação, de não fazer, né? E de fato uma realização, algo que você faz, né? Uma ação, né? Quando você põe em prática e organiza a sua vida financeira, e, enfim, você pode falar de realizações, mas enquanto você não organizar, enquanto não houver um pensamento racional do seu dinheiro, né? E um estudo aplicado ao seu dia a dia e às suas finanças por você mesmo, inclusive, você vai ficar no plano dos sonhos. Então, primeira questão é tratar objetivos. Quais são seus objetivos? As pessoas têm objetivos distintos. Os meus objetivos, por exemplo, as minhas prioridades financeiras, elas se relacionam a determinadas coisas. Se eu tivesse, por exemplo, filhos, com certeza haveria na minha lista de prioridade investimento em educação para os meus filhos.
Como eu não tenho filhos, eu não tenho gastos em relação a isso, então isso não entra na minha lista de prioridade ou de investimento, certo? Não vou ficar falando sobre as minhas prioridades, enfim, pense nas suas e de maneira bem, vamos dizer assim, de algo que você, das suas prioridades em relação ao que você necessita no dia a dia, e realmente me refiro ao que você necessita, e depois para um caminho de realizações maiores, né, em direção aos seus sonhos, vamos dizer assim, que, né, envolvem um planejamento maior. Pessoal, pensar dinheiro independe de quanto você ganha. Você pode ganhar R$1.000, você pode ganhar um salário mínimo. E eu conheci pessoas que viviam no Brasil com um salário mínimo e uma família, inclusive, e eles tinham carro, né? E eles tinham também... Assim, eu não estou dizendo que isso é o melhor modelo, né, de riqueza ou de investimento, mas era o que eles queriam. Eles queriam um carro, era um objetivo deles, eles conseguiram. Eu, por exemplo, não tenho carro, até porque eu sou nômade, então eu não fico preso a um lugar. Não entra na minha lista de objetivos, né? Enfim, de prioridades, vamos dizer assim. Então, independe de quanto você ganha, né? A questão é pegar quanto você ganha e começar a pensar o seu dinheiro a partir do quanto você ganha. Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar como que o dinheiro vai embora facilmente. Hoje, se você gasta por dia, por exemplo, R$1,50, em um mês, você gastando todo dia só esse valor, como assim? Com balinha, sei lá, café na rua, alguma coisa, enfim. A gente às vezes é motivado a gastar sem perceber. A gente está na parada de ônibus e aí tem pessoas vendendo do lado. Mas pensa comigo, você não vai na parada de ônibus para poder comprar nada. Você vai na parada de ônibus esperar um ônibus. Ou então você dentro do seu carro, quando o sinal fecha, você não entra dentro do seu carro e dirige, né? Ou para comprar alguma coisa na rua, né? Então, quando vier alguém oferecer pano de prato, fruta, alguma coisa, né, isso faz parte, pense racionalmente, isso faz parte da economia, né, daquela questão do marketing de induzir você à compra, né, fazer você sentir uma necessidade que você não tem. Mas pense racionalmente, você não tem por que comprar aquela fruta ou comprar aquele pano de prato ou mesmo limpar, aceitar que alguém limpe o seu carro e cobre algo. Você mesmo pode limpar o seu carro ou comprar algum doce, uma balinha necessariamente na parada de ônibus, ou sair no seu dia a dia quando você tiver mas eu tô com fome, e sair na primeira loja e comprar. Você pode se organizar para não ter que ir numa loja comprar, pelo menos não estou tentando ser extremo, mas pelo menos não no seu dia a dia, porque o preço de algo que você compra numa loja pode ser mais caro do que você produzir na sua própria casa. Por exemplo, caso de alimentação. Se você deixa para consumir todos os dias em estabelecimentos comerciais, você vai ter um gasto muito maior, 5 vezes maior do que se você estivesse fazendo sua própria comida em casa, ou se você comprasse, estocasse na sua casa e distribuísse todo dia, levasse para o seu trabalho, para a escola, enfim, para a universidade, ou seja lá para onde for, aquele alimento. Então, outra questão. Esse R$1,50 e no final de um mês totaliza R$45, no final de um ano R$540. E aí você pode chegar no final do ano e com R$540 fazer uma viagem de um final de semana para um local próximo da sua casa. Então, isso justifica porque às vezes talvez você não viaje, né? Uma outra questão, imagine que você gaste R$100 por semana comendo na rua ou com outras coisas, com outros gastos, enfim. Dependendo do que você puder economizar, imagine que você perceba que você tem gastado R$100 por mês com coisas que você poderia não gastar.
né? R$ 100 por mês, não, desculpa, por semana. Por mês você vai ter um gasto médio de R$ 400, por ano, R$ 4.800. E aí você vê algumas pessoas, como eu, por exemplo, viajando, e aí você se pergunta, nossa, por que eu não consigo viajar? Se você deixasse, por exemplo, de gastar esses R$ 100 por semana, e em relação a essas coisas que não seriam tão necessárias, você faria uma viagem para o exterior em um ano ou até duas, dependendo do país que você escolhesse, porque R$ 4.800 é uma quantia possível de fazer uma viagem para o exterior, certo? Então, percebam que eu também estou falando de perspectiva diária, semanal, mensal e anual. Se você não pensa seu dinheiro nesses 4 níveis, o seu dinheiro simplesmente desaparece, porque dinheiro simplesmente vai embora. E independente de quanto você tenha, você pode ser milionário, o dinheiro acaba. Então, mesmo pessoas muito ricas, elas precisam saber investir o dinheiro. É por isso que empresas vão à falência, pessoas vão à falência, porque é preciso saber lidar com o dinheiro. Né? E a gente é ensinado a falar assim, mas você vai morrer, gasta dinheiro mesmo, não sei o quê. A vida não pode, eu acho, ser pensada dessa maneira. Porque eu acho que, por exemplo, isso diferencia aquelas pessoas que eu escuto reclamar da vida e que não tem dinheiro para viajar ou para fazer o que querem e vivem enfiadas em dívidas ou enfim. E, por exemplo, pessoas como eu, que viajam, que podem morar onde quiser e que conseguem de fato realizar e concretizar sonhos e não simplesmente sonhar. Uma outra questão aqui importante é fazer um planejamento anual. O planejamento anual, ele se refere a quanto dinheiro você precisaria gastar em um ano. Algumas pessoas conseguiriam gastar em um ano, viver em um ano, com R$ 10.000. Na verdade, a gente pode pensar que algumas famílias vivem até com menos. Se a gente pensa no salário mínimo, né, você pode colocar até um valor menor aí, anual. Então imagina, né, uma família, uma pessoa que vive com R$ 10.000 por ano. Né? Então comece a pensar nessas perspectivas de quanto em um ano eu tenho gastado. Pegue todos os seus extratos bancários e veja, faça uma conta anual de quanto que você gastou no último ano e para você fazer uma projeção para o próximo ano. Né? E aí você pode se assustar, você pode perceber, caramba, eu gastei, sei lá, R$ 60.000 em um ano. Uma pessoa sozinha. Isso é muito dinheiro. Né? É possível fazer uma análise aí financeira da sua vida e ver quanto você poderia economizar, né? E pensar no prazo dos seus objetivos. Eles são a curto prazo, longo prazo. Né? Se você tem um objetivo de longo prazo, por exemplo, 3 anos, o que você pode fazer nesses 3 anos para poder atingir o seu objetivo? O que eu posso cortar? Eu tenho que mudar meu estilo de vida? Eu tenho que mudar de casa? Se eu tiver que mudar de casa, qual o problema? Eu posso ir para um outro bairro? Eu posso parar de comprar roupa todo mês? Eu posso diminuir até na minha comida? Né? Será que... mas eu não quero passar fome. A questão não é essa. Será que eu não estou simplesmente gastando mais do que eu poderia com comida ou do que eu deveria? Será que eu poderia economizar em alguma coisa sem ter um prejuízo no meu peso, por exemplo, ou sem ter um prejuízo na minha qualidade de vida? Esses questionamentos são importantes porque eles vão nortear os seus objetivos financeiros e a sua organização financeira. Então é importante fazer um orçamento em todos os níveis de gasto e em todas essas segmentações que eu falei, diárias, semanais, mensais e anuais. Nível de gasto com saúde, gasto com alimentação, gasto com imposto, com tudo. E você observar o que você pode tirar e o que está indo além e o pior, o que está motivando esse gasto desnecessário, né? Porque todos somos racionais, então a gente, né, quando você inconscientemente ali está gastando, né, qual será o problema?
né? Também tem uma questão psicológica envolvida nisso. Você pode tentar trabalhar isso para se orientar um pouco melhor. A partir disso, você pode, né, começar a pensar quanto você consegue economizar por mês, por dia, né? Do por dia, por semana, né? Porque, por exemplo, você pode gastar, falar assim, olha, de segunda a sexta eu vou gastar, vai ser o dinheiro da minha rotina, né? De sábado e domingo eu vou, por exemplo, gastar um pouquinho mais. Eu vou a um restaurante, vou a um cinema, porque eu tenho esses objetivos em relação à minha vida. Ou então, se você durante a semana tiver que sair uma vez, você coloca lá no seu rendimento o valor do gasto daquela vez que você sair. E assim você vai equilibrando. É claro que não dá para poder. Isso exige, né, atingir essas metas, exige um pouco de esforço. Se você pensa na questão do carpe diem, aproveite o momento, o agora, né, você dificilmente vai conseguir juntar dinheiro, porque juntar dinheiro e planejar a vida da gente tem a ver com a gente carrega de certa maneira uma cruz para isso, né? Não dá simplesmente para poder gastar aleatoriamente com tudo que a gente queira, mesmo que você seja milionário, porque quanto mais você tem, vamos dizer assim, mais você quer, maior é o seu estilo de vida. Então, assim, não necessariamente precisa ser dessa maneira, mas então, fazer esse orçamento, né, financeiro, ele é importante. E acompanhar mensalmente quanto que você gastou também vai te orientando. Porque se você não acompanha, se você não averigua, né, se você não investiga, você mesmo se sabota e o seu dinheiro simplesmente vai embora. Então, acompanhar quanto você tem gastado no último mês. Não precisa ser quanto que eu tenho gastado no dia, na semana. Você pode fazer uma avaliação dessa mensal, certo? E comparar um mês com o outro. E se em um mês você tiver saído do seu objetivo, tiver gastado mais, tenta equilibrar no próximo, né? Você vai passar um pouco mais de aperto no próximo, mas isso equilibra as coisas e te mantém no seu ritmo para conseguir atingir o seu objetivo, né? E guardar a parte que você conseguir, né, no banco. Você pode colocar primeiramente na poupança, depois disso ir até o seu gerente conversar sobre investimentos que rendam mais. A poupança ela é realmente melhor quando não tem do que, por exemplo, colocar na conta corrente. Então é melhor ter o dinheiro na poupança do que parado. Mas como outra forma de investimento, não. Você tem N outras, mas isso é assunto para um outro vídeo. Você também pode conversar com o seu gerente e isso pode também te trazer uma motivação em relação ao seu dinheiro. Porque você vai vendo que o seu dinheiro está crescendo, isso é muito gostoso. Ter aquela sensação ali de que se acontecer alguma coisa, né, você é autossuficiente. Eu acho que essa é a melhor questão em relação ao investimento, em relação a guardar dinheiro. É você ter aquela sensação ali de que, olha... E até poder chegar numa sensação assim, olha, se eu não quiser, eu não preciso trabalhar mais. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, escrevam para mim no meu blog. Tchau.